Olá a todos, muita paz e muita luz a todos vocês. Então o objetivo dessa aula é fazer com que você conheça melhor o seu instrumento, sabendo o nome de cada peça do seu violão, ok? Aumentando ainda mais o seu conhecimento e a sua intimidade com o seu próprio instrumento, né? Então vamos lá, vamos começar aqui da ponta do violão. Nós temos aqui a mão do violão, ok? Na mão do violão nós temos a presença das tarraxas, responsáveis pela afinação das cordas do violão. Observe que, normalmente, as tarraxas, a gente encontra essa parte aqui de metal, né? Então, por isso, você deve, pelo menos uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, dar uma pequena lubrificada para que você não tenha essas tarraxas enferrujadas, senão você vai ter que trocar, né? Ela acaba não segurando mais a afinação do seu instrumento quando ela não está bem conservada. Então, mais para baixo um pouquinho, nós temos aqui essa pecinha branca, que a gente chama de capotraste ou pestana, tudo bem? Essa pecinha, ela te ajuda a regular a altura das cordas do violão. Dependendo do modelo do instrumento, nós temos aí a pestana feita de vários materiais, né? Tem umas que são feitas de plástico, tem outras que são feitas de osso de animal, tem outras que são feitas de metal. É muito comum você encontrar em alguns violões, principalmente com cordas de aço, né? A pestana feita de latão, né? Cada uma tem uma especificação diferente em relação ao timbre, né? Ela influencia diretamente no som do teu instrumento, né? Então, continuando, nós temos aqui o braço do violão. Tudo isso aqui que eu estou segurando, ó, é o braço do violão. Agora, a parte da frente do braço, a gente tem o que se chama de escala. Na escala, eu tenho três coisinhas. Eu tenho as cordas, que são contadas de baixo para cima. Daqui a pouquinho a gente vai conversar melhor sobre elas, né? Eu tenho aqui as casas do violão, onde você tem esse espaçamento para você poder montar os acordes, né? Normalmente, até o final do braço, dependendo do modelo, nós temos 12 ou 15 casas, né? E até o final aqui da escala, nós temos 18 ou 19 ou 22 casas. Depende muito da marca do instrumento e do modelo, né? E eu tenho também aqui, olha, o que divide as casas, que são os trastes, e também pode ser chamado de trastos, tudo bem? Agora, uma pequena curiosidade. O braço do violão, ele vem até aqui, onde começa o corpo do instrumento. Então, o braço do violão, ele termina com essa parte aqui da madeira, que a gente chama de quilha ou tróculo, que é uma parte do instrumento muito bonita, né? Também, dependendo da marca, a gente encontra isso aí de vários modelos, né? Mas a escala do instrumento, ela continua, né? Mesmo com o término aqui do braço, a escala ela continua até a boca do violão. Agora, ao redor da boca, nós temos aí um pequeno enfeite, que é uma tradição do nosso instrumento, né? Esse enfeite, ele pode ter dois nomes. Ou ele se chama mosaico, ou ele se chama roseta. Os dois nomes estão certos, né? O nome roseta veio devido a alguns enfeites aí de alguns fabricantes, que eles colocavam aqui desenhos de pequenas florzinhas, né? Pequenas rosinhas. Por isso que ganhou o apelido aí de roseta. Mas outras marcas também colocam desenhos geométricos, né? Aqui no caso do meu violão, ó, eu tenho aqui uns balãozinhos aí, uns quadradinhos, né? Existem uns que são só de risquinhos. E aí deram também um outro apelido de mosaico. Então qualquer um desses dois nomes estão corretos, tudo bem? Então, continuando, né? Eu tenho aqui onde a gente prende as cordas do violão, uma peça muito importante do instrumento, que a gente chama de cavalete. No cavalete, eu tenho aqui essa outra pecinha também muito importante, que a gente chama de rastilho. Essa pequena peça, também como a pestana ou o capotraste, ela tem uma importante função em relação ao timbre e à regulagem do violão, né? Em primeiro lugar, a função do rastilho é regular a altura das cordas do violão. E a segunda função do rastilho é influenciar o timbre do seu instrumento, né? Dependendo do tipo de material do rastilho, você tem aí diversos timbres diferenciados, né? Existem rastilhos também de metal, rastilhos de plástico, de osso de animal. E mais uma vez, eu sempre coloco isso, né? Qual que seria o melhor, né? Todo mundo iria me perguntar isso agora. Depende do modelo do seu instrumento, tá? Porque existem instrumentos que usam rastilho como o próprio captador. Então, se ele for de osso, por exemplo, não vai funcionar muito bem, né? Ele tem que ser feito já de outro material. Agora, falando com um pouquinho mais de profundidade sobre as cordas do violão, isso é muito importante, hein, gente? O músico, o violonista que esteja estudando esse instrumento, ele tem que conhecer o nome das cordas do violão, ok? Então vamos lá, ó. De baixo para cima, né?
eu tenho a corda Mi, Si, Sol, Ré, Lá e Mi. Agora, uma curiosidade. As 3 primeiras cordas, né, podem perceber que elas são feitas de um material diferente. Aqui, no caso, tem encordoamento de nylon, né? Mas aqui, as 3 primeiras, elas são inteiramente feitas de nylon. Essas cordas a gente chama de primas, tudo bem? Então, eu tenho aqui a Mi prima, Si prima, Sol prima. Agora, as 3 cordas mais graves, elas também são feitas de nylon, mas elas são envolvidas aí, ó, por uma espécie de, vamos dizer assim, cobre, né? Então, essas 3 cordas, por elas serem mais graves, a gente chama de bordões, tá bom? Então, tem o Ré bordão, Lá bordão e Mi bordão. Por isso é muito comum a gente encontrar o termo Mi prima e Mi bordão, justamente para diferenciar as cordas Mi, já que a gente tem aí 2 cordas com o mesmo nome, né? Agora é interessante que, dependendo do modelo do violão, nós temos aí encordoamentos feitos de diversos materiais, né? E também as espessuras são muito importantes. Nós temos aí encordoamentos de cordas de nylon e nós temos encordoamentos de aço, tudo bem? Agora, depende muito do instrumento qual que você vai utilizar. Vamos aos cuidados, né? Se você tem um violão que não tem dentro do braço dele, que a gente chama de tensor, né? O tensor é aquela barrinha que fica dentro do braço do violão que não deixa empenar, né? Normalmente os violões clássicos, né? Os violões mais voltados para a música erudita não tem o tensor, né? Normalmente instrumento assim a gente não coloca encordoamento de aço, né? A gente coloca encordoamento de nylon. Agora, nos violões folk, como eu já até falei um pouquinho deles na aula anterior, eles são sempre fabricados com encordoamentos de aço, devido ao timbre e ao estilo para que ele foi feito, né? Agora, uma outra curiosidade, né? Cada encordoamento, ele tem a sua tensão. Por exemplo, nos encordoamentos de nylon, você vai encontrar sempre 3 tipos de tensão, né? Nós temos a tensão leve, a média e a pesada, né? Isso aí depende muito de cada violonista. Isso depende muito também de cada pegada do músico, devido à técnica dele, né? E quando a gente tem aí os encordoamentos de aço, a gente tem aí a tensão separada por números, né? Nós temos ali a 0,8, a 0,9, 0,10, até 0,12 ou 0,13, né? Obviamente, na medida que o número vai aumentando, as cordas vão ficando mais pesadas, né? Uma coisa muito curiosa em relação a essas cordas de aço, né? Quanto mais leve o encordoamento, mais macio fica, mas o teu instrumento ele perde um pouquinho de potência sonora, né? O som não fica tão encorpado. Mas quanto mais pesado for o calibre das cordas, né? Obviamente ele vai ficar um pouquinho mais duro de se tocar, mas o som vai ficar mais brilhante e mais encorpado. Então, depende muito aí da regulagem do seu instrumento, também da sua pegada, sua técnica rítmica. Tudo isso vai influenciar na escolha correta do seu encordoamento, ok? E finalizando aí toda a nomenclatura do instrumento, nós temos essa parte da frente do violão que a gente chama de tampo, e nós temos também o fundo do violão, né? Depois nós temos aí, servindo apenas como enfeite, as faixas laterais do tampo e do fundo do violão. E assim concluímos então toda a nomenclatura do violão. Então faça um exercício com o seu instrumento, né? Vá olhando cada parte dele, cada pecinha, e tente você mesmo reproduzir aí, falando o nome de cada pecinha de acordo com a aula que nós acabamos de assistir, tudo bem? É importante que você conheça bem o seu instrumento antes de aprender qualquer tipo de técnica. Então, é isso aí, pessoal. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.